A nossa palavra de hoje, queridos, nós vamos falar sobre Israel. Israel é o pai, né, de toda a nação de Israel, de todas as tribos. Você lembra da semana passada, né, na quarta-feira nós falamos que Deus começou a escrever a história de Israel através de Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Israel. Mas Israel não era Israel a princípio. A princípio o nome dele era Jacó. Jacó quer dizer suplantador, enganador. Mas Deus transformou Jacó em Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Então quero meditar com você sobre jornadas, processos, para transformar Jacó em Israel. O que Deus fez na vida deste moço. E a história dele, nós vamos começar no capítulo 28, versículo 20 a 22 de Gênesis. Jacó, ele começa a sua história, nessa nossa pregação, quando ele sai de casa. E quando ele sai de casa, ele sai porque ele havia enganado o seu irmão, ele sai de lá fugitivo, ele sai numa situação complicada, familiar. E olha o que acontece, quando ele está saindo de casa, Gênesis 22, 18, ele dorme no deserto, ele usa uma pedra como travesseiro e diz a palavra, Gênesis 28, 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou óleo, azeite em cima dela, diga óleo, azeite, e chamou o nome daquele lugar, Betel, que quer dizer porta do céu. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar na viagem que faço, me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz eu retornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, que tenho posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez aqui um voto com Deus, ele fez aqui um compromisso com Deus. Basicamente, o que é que ele pediu para Deus? Ele pediu, traduzindo para o bom português, né? Aqui no Brasil, ele pediu casa, comida e roupa. Basicamente foi o que ele pediu. Ele pediu para Deus o básico, e a proteção de Deus, que Deus protegesse ele nessa jornada. Ele estava saindo de casa. Então olha o poder que há num voto. Quando nós fazemos um voto, um compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Como é importante a gente ter esta aliança com Deus. Jacó fez esse compromisso com Deus, e o compromisso também de ser dizimista, porque o dízimo atrai a proteção e a provisão de Deus sobre as nossas vidas. E o que aconteceu com ele? Já no caminho, Deus coloca no caminho dele, para estar na casa de Labão. Labão era alguém da própria família de Jacó, e na época era essa a tradição, né? Procurar alguém da família, e ele vai. E quando ele chega na casa de Labão, ele começa a gostar de uma das filhas. Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. E a Raquel era menor. E Jacó gostou de Raquel. Foi amor à primeira vista. E aí o que ele faz? Ele vai para a casa de Labão, fugitivo da sua casa. E Labão contrata ele para trabalhar. E ele faz um acordo com Labão. Ele diz, olha, eu vou trabalhar 7 anos pelo amor da tua filha menor, Raquel. E assim ele faz um compromisso com Labão de trabalhar. Alguém que tinha saído da sua casa sem perspectiva, faz um voto com Deus, Deus já prepara para ele a resposta. Ele já tinha onde ficar, ele já tinha alguém a quem amar, o amor da sua vida. E diz a Bíblia que ele trabalha 7 anos pelo amor daquela moça. Quem é casado aqui? Quem é casado? Deixa eu perguntar para você aqui. Você trabalharia 7 anos de graça, ganhando só casa, roupa e comida, pelo amor da sua esposa? Levanta a mão rápido. Sim ou não? Meu Deus do céu. E as irmãs que estão aqui, você faria isso? Não ganha nada, só roupa, comida e lugar para dormir. Você faria, irmã, pelo amor do seu marido, pelo amor de Deus? Levanta a mão, irmã, o que é isso? Eita glória. Só que a situação piora, porque ele trabalha 7 anos, e ele havia saído da casa do seu pai, porque enganou o seu irmão. Enganou o seu irmão, na verdade ele fez um negócio com o seu irmão, enganou mais o pai, na verdade, né? Se vestindo como se fosse o irmão.
Aí o que acontece? O sogro fala para ele assim, no dia do casamento, naquela época não tinha Celeste, né? No dia do casamento não tinha energia elétrica. O que o sogro faz? Ao invés de entregar Raquel, que ele amava, entregou Lia. E ele, né, 7 dias de festa era o casamento, quando foi dormir, acordou, estava com a mais velha. O sogro enganou ele. Quem ama o seu sogro aqui, diga amém. Não, pela fé, né, irmão? E quem ama a sua sogra? Sogro e sogra é bênção, né? Mas no caso de Jacó não começou muito bem. Mas o que ele fez? Ele enganou. Irmãos, na vida sempre tem a lei do retorno. O que a gente plantar, a gente vai colher. Por isso que a gente não precisa desejar o mal para ninguém. Quem às vezes faz o mal para você, a sua oração assim, ó, Deus diz para orar até pelos inimigos. Senhor, abençoa e que eles simplesmente colham o que plantaram. Amém, Jesus? Só isso. Não precisa, o crente não precisa se vingar, não precisa pagar mal com mal, só deixa para Deus. Amém, Jesus? Que todo mundo vai colher o que plantou. Chega o dia da consequência. Aí o que acontece? Ele vai reclamar com o sogro diz, não, mas aqui o costume é casar a primeira mais velha. Agora você quer casar com a mais nova, trabalha mais 7 anos, aí você vai ter a mais nova também. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é casado? Você trabalharia 14 anos? Hã? Essa eu não vou pedir para levantar a mão. Mas Jacó trabalhou. Só que ali, quando terminou os 7 anos, ele já casou então com Raquel. Mas 14 anos ele trabalhou. E diz a Bíblia que ele amava tanto Raquel, que parecia pouco aquele tempo. Então veja, meus irmãos, esse moço, 14 anos da vida dele, Deus atendeu a oração dele, aquilo que ele havia pedido a Deus, Deus concedeu sobre a vida dele. E ele trabalhava para Labão com excelência. Olha só, diz a Bíblia, capítulo 31, versos 38 a 40, diz assim, ele continuou trabalhando, ele trabalhou 14 anos, passou os 14 anos, continuou trabalhando para Labão. Aqui ele já está 20 anos agora trabalhando, e olha o que ele diz, Gênesis 31, 38, 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o roubado do dia e da noite da minha mão o requerias, e estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Ele trabalhava com excelência. Quem quer prosperar? Eu nunca vi uma pessoa relaxada prosperar, pessoa preguiçosa prosperar, ou ser chamada para ser promovida. Ele fazia o seu melhor. Ele cuidava bem da sua casa e cuidava bem do seu trabalho. Ele trabalhava com excelência, ele fazia o seu melhor, e o rebanho do sogro crescia através do trabalho dele. E diz a Bíblia que ele trabalhava com paixão, com entusiasmo, ele fazia com motivação. Irmãos, tudo que a gente pegar para fazer, tem que fazer bem feito. As coisas podem chegar para você de qualquer jeito, mas quando passou pela tua mão, tem que sair melhor. Quem está entendendo? Tudo que chegar na tua mão para fazer, diz a Bíblia, faz conforme as tuas forças, faz o teu melhor, mas depois que passou da tua mão, vai ficar melhor. Essa consciência como cristãos nós temos que ter, de fazer com excelência. O nosso trabalho revela o nosso caráter. Então nós temos que ter cuidado, e cuidar melhor do que é dos outros, do que é da gente. Aliás, isso eu nem era cristão, já aprendi do meu pai. Né? Você pegou o carro emprestado do seu amigo, seu vizinho, seu conhecido, seu irmão, devolve com o tanque cheio. Tem gente que pega o carro emprestado com o tanque cheio, devolve. Ô querido, quem está me entendendo? Você acha que aquela pessoa vai emprestar de novo o carro para você? Não empresta. Nós temos que ter esse dom de surpreender as pessoas com o nosso trabalho, fazer o nosso melhor, cuidar daquilo que às vezes não é nosso. Até vou dar um exemplo para você. Outro dia, lá no prédio onde a gente mora, tem uma salinha pequena com uma mini academia. Lá tem uma esteira, uma bicicleta, 3, 4 aparelhos, bem simples. Mas estávamos lá, 3 pessoas. Quando eu cheguei, tinha 2, e eu cheguei para malhar um pouquinho e tal. Quando estávamos conversando, estava um monte de sujeira no chão. Alguém que foi lá, não levou toalha, sei lá o quê, suor no chão, tudo emporcalhado e tal. O que eu fiz? Quando eu cheguei, eu peguei um papel toalha e eu fui lá limpar.
Por quê? Porque quando eu cheguei estava ruim, quando eu sair vai estar melhor. Quem está entendendo? Não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que fazer. Você quer ver uma coisa simples, coisas públicas. Às vezes o governo, na prefeitura, monta uma praça, monta equipamento, monta não sei o quê. 3 meses depois está tudo. Quem assistiu a abertura da Copa do Mundo? Quem assistiu? Ouviu algum flash? Vocês viram o que a torcida do Japão fez? Quem viu? Levanta a mão. Quando acabou, o que eles fizeram? Os japoneses, que é um país rico, sim ou não? Rico, o que eles fizeram? Os torcedores saíram no meio das cadeiras recolhendo o lixo. Quem está entendendo? Queridos, nós somos cristãos. As pessoas vão procurar em você e em mim o Cristo que nós pregamos. E como que a gente vai demonstrar isso? Com as nossas atitudes. Eu lembro de uma marcha para Jesus que nós fizemos, uma das maiores aqui no centro. Eu sempre estou lá naqueles carros, junto com a turma, detonando a garganta e pulando e cantando e tal. Quando, no momento lá de oração, dobramos os joelhos na frente do hospital, passamos pelo hospital em silêncio. Quem lembra disso na marcha? Por quê? Porque nós respeitamos as pessoas. Aí quando estava acabando, numa delas eu falei assim, nas outros pastores, eu falei assim, pessoal, agora nós vamos recolher todo o lixo que ficou aqui. Porque todo mundo vai saber que teve uma marcha aqui. E quando eles olharem aqui, eles vão ver que o povo de Deus é um povo ordeiro, um povo caprichoso. Quem está me entendendo? Isso é princípio de prosperidade, irmãos. Você quer ver então banheiro? Senhor, até banheiro de shopping. Quem aqui já teve uma experiência quando vai no banheiro do shopping que não dá coragem de entrar naquele negócio lá? Quem já teve? Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar uma coisa aqui até meio engraçado para você. Toda vez que eu vou no banheiro, eu deixo o banheiro mais limpo do que quando eu cheguei. Se um dia você for no banheiro depois de mim, pode ir tranquilo. Porque eu limpo antes e limpo depois. Quem está me entendendo? Eu já fiz, por exemplo, tem o pessoal que recolhe o lixo, não tem? Outro dia aqui, voltando para casa, eles estavam trancando a rua lá, que estava descendo, sabe o que eu fiz? Eu parei o carro, fui lá e dei R$100 para eles. Abençoei eles. Quem está me entendendo? Quem quer prosperar? Tudo isso é princípio de prosperidade. Aí, você vai estar numa empresa e você vai ser notado. O seu patrão vai chamar você para ser sócio. Olha, eu estou profetizando para alguém aqui, ó. Eu já vi muitos casos assim na igreja. Eu já vi gente da igreja que entrou no trabalho na empresa como faxineira e hoje é a presidente da empresa. Jacó fazia tudo com excelência. Quando você honra, quando você serve com excelência, provavelmente aquilo vai vir para a tua mão, ou você vai ser chamado para participar da vitória daquelas pessoas. Jacó fazia com excelência, fazia com entusiasmo, com paixão, até que depois de 20 anos servindo, ele quer ir embora. Aí o que Labão fala para ele? Labão fala assim, olha só, determina o teu salário, Gênesis 30, 28 a 30, disse mais Labão, seu sogro, determina o teu salário que eu te darei. Então lhe disse, tu sabes como tenho te servido, e como passou o teu rebanho comigo, porque o pouco que você tinha antes de mim, é aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Essa é a pergunta que todo homem um dia faz na vida. Tipo assim, você conserta carro e não tem o seu carro. Você constrói casa e não tem a sua casa. Você constrói apartamento e não tem o seu apartamento. Todo homem que quer ser provedor da sua casa um dia faz essa pergunta. Você trabalha e não vê resultado, irmãos. Em 2023 está na hora de você ver o resultado do teu trabalho. Está na hora de aparecer. E Jacó fala assim, ó, 10 vezes você mudou meu salário e tal. Aí chegou a hora, e vai chegar a hora para muita gente aqui, ó, que as pessoas vão dizer assim, eu determino o salário que você quer que eu vou te pagar. Quem está entendendo? Que você vai fazer a tua parte, e Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Agora, observe, se às vezes nós não estamos obtendo resultados, o que nós temos que fazer? Descobrir o que tem impedido o nosso crescimento. Às vezes a gente quer culpar Deus, mas a gente não faz a nossa parte, a gente não faz o básico. Como cristãos, nós temos uma grande vantagem, que é a presença de Deus na nossa vida.
mas temos que fazer a nossa parte. E a pergunta é: o que eu estou disposto a mudar para alcançar vida abundante? A pergunta é: quanto tempo estou disposto a gastar no meu dia a dia para alcançar vida abundante? A pergunta é: o quanto você quer mudanças em sua vida? Para nós termos um 2003 diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor e fazer a nossa parte, porque você com Deus, querido, ninguém para, ninguém segura. E crescer é o quê? Crescer é sair do comodismo, sair da zona de conforto, é romper com o passado, é frutificar. O passado, eu falei aqui semana passada, falando sobre Jó, o passado, se foi bom ou se foi ruim, já passou. Se foi ruim, nós temos que buscar em Cristo a cura dos traumas, superar. Não é responsabilidade sua, você passou por luta, por problemas, às vezes até por abusos, mas é responsabilidade sua mudar essa história, não se conformar com isso, não viver se vitimizando. Deus pode fazer coisas grandes e tremendas a partir da nossa atitude. E se o passado foi bom, não fica preso no passado, porque sucesso no passado não quer dizer sucesso no presente. Nós temos que nos atualizar. Por isso que crescer dói. Crescer é nos levar a dar um passo a mais, quando gostaríamos de ficar parados. A pergunta é: quais decisões você e eu estamos dispostos a tomar para viver essa vida abundante? As decisões definem o nosso futuro. Aquilo que não nos desafia, não nos transforma. Quem sabe para 2023, está na hora da gente sair da nossa zona de conforto, daquela estabilidade, e sentir de novo aquele friozinho na barriga, sentir de novo aquela vontade de acordar às 5 da manhã, amém, Jesus? Só para constar, hoje das 5 às 7 da manhã eu estava orando por você. Ô pastor, não é domingo, dormi até meio-dia? Amém, mas das 5 às 7 eu estava orando por você, abençoando tua vida aqui. Queridos, está na hora da gente se motivar de novo, está na hora da gente se apaixonar de novo, de você se apaixonar de novo pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus amigos. Não precisa perder para valorizar, sim ou não? Não precisa perder para valorizar, amém? Valoriza quem Deus colocou no teu caminho, teus amigos, teus irmãos. Está na hora de você voltar a sorrir, está na hora de você voltar a cuidar do seu corpo. Seu corpo é um presente de Deus. Cuidar da sua saúde física, mental, emocional. Está na hora de você voltar a ler de novo, ler bons livros, ler a palavra de Deus. Está na hora de você voltar a encontrar-se com Deus nas madrugadas, você voltar para a oração, para o jejum. Está na hora de você abandonar tudo aquilo que te distrai, que é coisa legal, é coisa boa, mas não te leva a lugar nenhum. Tem coisa que não leva a gente a lugar nenhum. Maratonando série, meu Deus do céu, legal, né? Divertido, mas o que é crescendo na tua vida? Assistindo novela, no PlayStation, a não ser se você for faturar com isso, né? Monetizar. Quem está me entendendo? Tem tanta coisa boa que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. A gente voltar a cuidar da nossa vida espiritual, voltar a viver a santificação, se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Por isso que o nosso propósito nessa campanha, se você não começou ainda, dá tempo. 21 dias de consagração. Quem já está nessa pegada aí de 21 dias? 21 dias de consagração, 1 hora por dia com Deus. Voltar a se apaixonar pela obra de Deus. Por isso que depende da nossa atitude, da nossa iniciativa. Veja onde é que está escrito na Bíblia que Deus disse para Davi assim: vai lá e enfrenta esse gigante. Não, ele teve uma atitude. Onde é que está escrito na Bíblia que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Deus disse: ó, não se dobrem diante da estátua. Daniel, não pare de orar, não. Eles tiveram uma atitude. Isaías, onde é que está escrito na Bíblia que Deus chamou Isaías? Ele só ouviu a voz do Senhor dizendo: quem irá por nós? A quem enviarei? Queridos, Deus quer fazer grandes coisas. Deus está levantando uma geração para influenciar nesses últimos tempos. Não só no meio pastoral, mas nas mídias,
na questão da economia, nas redes sociais, na educação, na política, em todos os setores. Deus está levantando homens e mulheres que vão levantar bem alto o nome do Senhor Jesus, que vão cumprir um propósito. Se você estiver disposto, disser: eis-me aqui, Senhor, Ele vai te usar. Você vai encontrar o propósito da sua vida na presença do Senhor, mas depende da nossa iniciativa. De que adianta a gente viver reclamando, resmungando e não ter atitude? Reclamar do vento ou ajustar as velas? Na biologia não é o mais forte que vence, mas o que melhor se adapta às mudanças. E Jacó, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Olha o que acontece. Deus deu para ele uma estratégia. Gênesis 31:11 diz assim, que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho, e ele disse: ó, eu sou o Deus de Betel, onde você levantou uma coluna, onde você fez um voto. O nosso voto, o nosso compromisso, Deus responde. E Deus dá para ele uma estratégia. Sabe qual é a estratégia dele com Labão? Eu vou traduzir para você. Ele fala assim: Labão, então vamos fazer o seguinte, posso determinar o meu salário? Vamos fazer o seguinte. Ele pegou varas de álamo, castanheira, e ele cortou, abriu uma fissura nas varas, e ele colocava na frente do rebanho, onde o rebanho ia tomar água. E ele dizia assim: olha, todo que nascer malhado e salpicado é meu. E a grande maioria do rebanho era liso, ou branco ou moreno. E o Labão pensou assim: agora acabou, ele vai ficar só com o que sobrar. E aí o que ele fazia? Ele raspava essas varas e colocava na frente onde o rebanho ia tomar água. E quando eles viam aquelas varas raspadas, com a verga em branco, né? Que ele tirava uma lasca, vamos dizer assim. Quem está entendendo? Entendeu o que ele fazia? O rebanho nascia todo salpicado, malhado. Vinha todo o rebanho para Jacó. Aí o Labão vinha e dizia assim: não, vamos mudar. Tá bom. Ele dizia assim: agora tudo que for salpicado, malhado é meu. E o liso é teu. Jacó dizia: tá bom. Ele ia lá, tirava as varas. Nascia tudo liso. Vinha tudo para Jacó. Irmão, Deus pode dar uma estratégia para você. Uma estratégia para você prosperar. Para você ganhar a tua família para Jesus. Uma estratégia para você crescer. Ele deu essa estratégia para Jacó. E aqui eu entendo algo. O ser humano é um ser visual. Até os animais vivem isso. Por isso que eu falo aqui para quem é casado uma coisinha básica. Quem tem uma foto do seu casamento lá na sua casa, em algum lugar, levanta a mão aí. Se você não tem, coloque. Por quê? Porque nós somos muito visuais. Você tem que ter na sua casa. Para quando você chegar, você olha, eu tenho lá na minha casa, eu tenho, isso é, você tem na carteira. Quem tem na carteira? Foto da esposa. Quem tem? Irmãos, lá na minha casa eu tenho na sala, tenho no quarto, tenho até no banheiro do quarto. No banheiro do quarto está lá uma foto, eu quando casei com a pastora Pati. 67 quilinhos, cabelão assim, estilo... Naquela época era estilo Chitãozinho Chororó, até aqui no, né, comprido. Meu Deus, pensa, irmão, se eu já não sou tão bonito agora, imagina o quão feio eu era na época. Meu Deus do céu. E a pastora apaixonada por mim. Diz que o amor é cego, né, irmãos? Eita glória! Deus que mantém essa moça cega sempre, nessa área. Então, querido, faça isso. Nós colocamos aí no projeto de vida o quadro dos sonhos. Coloca ali uma foto da tua família. Aquilo que você vê constantemente. E Jacó, nessa estratégia, o que aconteceu? Todo o rebanho que era de Labão, passou para ele. Querido, trabalha com afinco. Ora, seja temente a Deus, porque Deus vem fazer justiça na tua vida. Não é vão servir ao Senhor. Diz a Bíblia que ele prosperou, que ele tornou-se dono de grandes rebanhos, servos, servas, camelos, jumentas. Mas da onde vinha a prosperidade dele? Eu li no início, Gênesis 32:10, quando ele passou o Jordão, ele só tinha um cajado, mas ele fez um voto com Deus. Agora ele já tinha 2 caravanas, quer dizer, ele tinha esposa, filhos, ele teve 12 filhos, ele tinha toda uma turma de empregados. Deus prosperou a vida de Jacó, Deus abençoou ele, e assim ele quer fazer com a sua vida. Qual é o pai que, se o filho pedir um pedaço de pão, vai dar uma pedra, se pedir peixe, vai dar uma serpente? O próprio Senhor Jesus disse: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Mas queridos, olha a jornada de Jacó. Ele ainda tinha que resolver as coisas com o irmão.
Agora Deus fala para ele voltar para sua casa. E o sogro agora está nervoso com ele, está brigando com ele, está indo atrás dele, e o irmão está vindo ao encontro dele. Na verdade está vindo de encontro, né? Que é para pegar ele de pancada. O irmão que prometeu matá-lo. E o que ele faz? Diz a Bíblia que quando ele está saindo para voltar à sua terra, ele para, Gênesis 32, no val de Jaboque. E ali, num local chamado Peniel, ele passa a noite orando. Peniel quer dizer face a face com Deus. E ali naquele local, ele tem o ápice da sua transformação. Deus foi trabalhando na vida dele até chegar nesse momento. Ali ele tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Quem já foi no encontro com Deus aí? Então se prepare que ano que vem nós vamos voltar a fazer encontro com Deus. Amém, Jesus? Ele tem um encontro com Deus. Aparece um anjo, que era uma personificação do próprio Deus. E há ali uma tipificação. E aí ele luta com aquele anjo, porque ele diz, eu não vou deixar você subir enquanto não me abençoar. E ele luta com o anjo e passa a noite toda lutando com o anjo, porque ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Por isso que eu perguntei, o quanto você quer mudança na sua vida? O quanto você quer transformação? Porque quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, acorda cedo, dorme tarde, se prepara. Irmãos, Deus quer fazer grandes coisas. 2023 pode ser o melhor ano da sua vida até agora. Por quê? Porque eu digo até agora, porque 2024 pode ser melhor ainda. Deus pode fazer coisas maiores e melhores, desde que nós estejamos dispostos nas mãos do Senhor. E ele luta com o anjo e vence. Você imagina hoje, esses lutadores de UFC, lutadores de boxe, quanto tempo eles passam lutando? Lutador de UFC, acho que é 3 rounds de 5 minutos, 3 minutos, não é? Boxe é 12 rounds de 3 minutos. Diz a Bíblia que ele passou a noite inteira lutando com o anjo. Quem passa uma noite inteira lutando com o anjo, quer ou não quer? Ele mostrou que queria. Às vezes, irmãos, nós temos que convencer o Pai que nós realmente estamos dispostos. Deus olha o nosso coração. Ele não olha o que a gente fala, Ele olha o que a gente faz, a nossa atitude. Então é importante isso, ele lutou com o anjo e venceu. Entenda, o mesmo Deus da promessa é o Deus do processo. Deus, Ele nos mostra os destinos, Ele nos mostra os sonhos, é isso que Ele quer para você, mas Ele não mostra o trajeto, porque se Ele mostrasse o trajeto, talvez a gente correria, porque no trajeto tem luta, tem batalha, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos conduz em triunfo. Aí Deus transforma ele, como Deus fez com Abraão, que era pai elevado. Deus mudou o nome para Abraão, pai de multidões. Deus faz com Jacó, Deus muda o nome dele de suplantador, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Aí o que acontece? Deus fala em sonhos com Labão, não persiga mais Jacó. E quando ele vai se encontrar com o irmão, ele manda um presente antes. Quando ele vai para se encontrar com o irmão, ele se prostra 7 vezes antes de chegar ao encontro dele. Ele vai com humildade, e o irmão que queria matá-lo, quando vê ele, o abraça e eles se perdoam. Por isso que esse projeto de vida é sistêmico. É para Deus abençoar a tua casa, a tua família, teu trabalho, mas também para Deus abençoar teu ministério. Todos nós temos um ministério de ganhar almas, de trazer pessoas para Jesus. O que Jesus fez em nossa vida não se limita, não para na gente. A gente tem que arder no nosso coração a vontade de trazer outros para Cristo, de sermos uma igreja que evangeliza, que traz pessoas para a casa de Deus, para o batismo nas águas. Quem já é batizado nas águas aqui? Quem sabe antes do final do ano a gente pode fazer um batismo aqui, para você nascer de novo da água do Espírito e receber o dom do Espírito sobre a tua vida. O Espírito Santo vem sobre nós quando somos batizados. Não estou falando do batismo no Espírito Santo, que falar em línguas, mas o Espírito Santo vem quando a gente crê, quando a gente se arrepende e quando então a gente desce as águas do batismo. Queridos, Deus transformou Jacó. Ele agora tem uma vida plena, abençoada. Ele passou todo um processo, e esse processo muitas vezes na nossa vida financeira, às vezes o nosso processo é mais ou menos igual os 4 animais que representam a nossa igreja quadrangular, que representam o ministério de Senhor Jesus. Às vezes na nossa vida financeira, você começa trabalhando muito e ganhando pouco, trabalha igual um boi. Quem já viu essa expressão?
Trabalha igual boi, trabalha muito, ganha pouco. Depois você está, parece que matando um leão por dia. Quem já viu essa expressão? É aquela loucura e tal, mas daqui a pouco, e naquela visão de Ezequiel, se você não conhece, vem para a escola bíblica, você vai conhecer aí a história da nossa igreja. Daqui a pouco você está já naquela do rosto de homem, que começa a ter respeito. Daqui a pouco você já está com aquela aparência de águia, porque vai chegar na sua vida, querido. Se você crê, as coisas vêm para a sua mão. Entenda isso, existem níveis de abundância que Deus quer derramar sobre nós. Passa pela vida material, sim, bens, finanças, mas também Deus quer trazer a você um bom nome, cabeça erguida, pagar as contas. Deus quer trazer riqueza para você, que é honra, crédito com Deus, foco no reino, referência, você virá exemplo, referência para as pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, eu até pensei em fazer coisas erradas. Quem não é tentado, né? Com mulherada, homem no caso, né? Dinheiro, tantas coisas. Eu pensei assim, meu Deus, se eu fizer isso, quantas pessoas que olham para mim vão se escandalizar? E a Bíblia diz assim, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Deus quer fazer você virar referência na tua casa, na tua família. Quem sabe lá na tua casa todo mundo diz assim, ó, isso aí não vale nada, isso aí não presta para nada. Vai chegar o dia que eles vão olhar e vão dizer assim, eu quero ser igual a você. Porque é Jesus na tua vida. Deus pode trazer níveis de abundância, de referência na tua casa, através de você. Deus pode transformar você, ter coisas na tua vida que tem valor e não tem preço. Tem coisas que não tem preço, como a sua saúde, a sua família, a presença de Deus na tua vida. Assim foi na vida de Jacó, e assim pode ser na nossa vida em 2023. Você quer isso sobre a tua vida? Quem quer? Mas se você quer mesmo, quem quer de verdade? Então, querido, te coloca na presença de Deus.